Já de volta com o programa Nossa Igreja, no segundo bloco do nosso programa. E hoje nós contamos com a presença aqui da Marlene Maria da Silva Neto. Ela que é membro fundadora do Instituto de Missionários Leigos, o IMILE, e também ministra da Eucaristia, ministra extraordinária da Eucaristia. E ela acumula também outras funções nos trabalhos da nossa igreja. Boa tarde, Marlene. Boa tarde, Somilton. Tudo bem, Marlene? Tudo bem, graças a Deus. Conta para nós aí quais as outras funções que você tem na nossa igreja, nos trabalhos da nossa igreja, Marlene. Olha, Somilton, quando nós fazemos a experiência de Cristo em nossas vidas, não tem como a gente ficar parado, né? Então, o Padre Zezinho, ele tem até uma canção que Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Então é essa experiência de Cristo na nossa vida que vai nos levando além fronteiras sem a gente perceber. Quando nós damos por conta, nós já estamos envolvidos em espaços onde nós nem pensávamos que fôssemos capazes, né? Então hoje a minha atuação como igreja, eu estou nas comunidades de base, com círculos bíblicos, que é uma paixão da minha vida, e os círculos bíblicos, através da nossa experiência, eu tenho as minhas atuações dentro das pastorais sociais, na qual sou presidente de uma associação que destina corretamente o óleo de cozinha. Também faço parte da associação de bairro e também sou membro voluntário da Caritas Diocesana. Marlene, eu tenho observado, fazendo algumas pesquisas, que a nossa Igreja Católica, dentre as muitas outras religiões, é uma das mais organizadas, porque nós temos na nossa igreja os tempos os quais nós refletimos e damos uma atenção maior. Se nós vamos falar hoje sobre o tempo comum da nossa igreja, o que significa o tempo comum na nossa Igreja Católica, Marlene? Somilton, entrando nesse tema, a nossa igreja é muito rica, né? A nossa igreja, ela é como a vida da gente. Então, o tempo litúrgico, ele é como se fosse todo esse processo da nossa vida no dia a dia. A nossa igreja, o ano litúrgico, ele é como se fosse um círculo. Ele começa com as festas, né, fazendo o tempo do Natal, onde começa no Advento, e depois do Advento encerra-se o ciclo do Natal, e no ciclo do Natal aí nós damos início ao tempo comum. Depois do tempo comum, nós temos o ciclo da Páscoa e depois nós voltamos o tempo comum. Então, após o batismo de Jesus, nós damos início, né, ao tempo comum e depois nós voltamos depois da festa do Sagrado Coração de Jesus. Marlene, e neste ano, quando é que começa o tempo comum da nossa igreja? Na próxima segunda-feira, portanto amanhã, né, Somilton? Bom, a nossa liturgia nos mostra os tempos fortes, o que nós chamamos de tempos fortes. Advento, Natal, Quaresma, Tríduo Pascal e Tempo Pascal. A nossa igreja, a maior festa é a Páscoa. E com a Páscoa nós celebramos a ascensão de Jesus, Pentecostes, a festa do Sagrado Coração de Jesus. Como eu havia dito no início, a nossa igreja é muito rica. E eu tenho muito orgulho porque com a liturgia da igreja, ela reflete para nós na nossa vida do dia a dia, né? Na nossa vida cotidiana. Ela nos faz mover, né? Como se nós estivéssemos um processo de transformação na vida do cotidiano. Quanto tempo dura o tempo comum dentro da liturgia da nossa igreja, Marlene? Ele dura 6 semanas, né, Somilton? Ele começa após o batismo e depois ele não é 6 semanas consecutivas. Ele tem todo esse ciclo, como nós falamos, ele volta depois da festa do Sagrado Coração de Jesus e volta de novo o tempo comum antes do Advento. Então nós vivemos esse momento. Marlene, e qual o elemento principal e mais forte do tempo comum? Qual dia da semana? É os domingos, né, Somilton? Onde nós vamos revivendo, nós vamos celebrando todo o cotidiano de Jesus e dentro desse processo nós entramos também as festas importantes, né? Como também nós temos outras festas, as festas de Nossa Senhora,
Santa Rita de Cássia, São Pedro e São Paulo, e com isso nós vamos revendo a nossa caminhada e através do exemplo desses santos, nós vamos também analisando como está a nossa caminhada diante da vida cristã. Todos os tempos, os quais fazem a diferença dentro da liturgia da nossa igreja, cada tempo tem uma cor para fazer essa diferença. Qual é a cor litúrgica do tempo comum, Marlene? A cor litúrgica é o verde, né, Sr. Milton? O verde é um momento de esperança, nós estamos nesse processo, revendo, ao ver a experiência dos santos, revendo esses passos de Jesus, nós vamos alimentando ali a nossa esperança para a gente estar revendo o que na nossa vida, no dia a dia, precisa ser renovado para a gente começar esse recomeço com Cristo na nossa caminhada, né? Exatamente, é exatamente isso que eu disse no princípio da nossa conversa, do nosso bate-papo, que a nossa Igreja Católica tem essa organização, né? Correto, os tempos e também as cores litúrgicas, as quais faz a diferença e faz com que nós possamos refletir com maior tranquilidade, maior seriedade e maior consciência. Não é Correto, isso? Sr. Bom, resumindo, muita gente pensa que falando em tempo comum é um tempo sem importância, não tem assim, tanta importância o quanto tem os tempos que nós chamamos de fortes. É isso mesmo, Marlene? O tempo comum não tem grande importância? Tem muita importância. Como na nossa vida nós não só temos tempo de festa, nós também temos os momentos que a gente precisa parar, reavaliar, recomeçar. Então o tempo comum ele é dessa forma. Nesse tempo comum é o momento, como eu acabei de falar, da gente estar olhando um pouco a experiência daqueles que fizeram uma experiência com Jesus e através dessa experiência, dessa intimidade, deram um novo rumo na sua vida, na vida cristã. Porque é impossível você ter uma experiência com Jesus e não fazer dessa experiência uma modificação na sua vida. Então, é um momento muito importante. Com as festas dos santos, como eu acabei de dizer, São Pedro, São Paulo, Santa Rita de Cássia e tantos outros. Então, revendo a experiência de São Paulo, a experiência de Santa Rita, nós também vamos revendo o que nós estamos fazendo, que é preciso uma mudança, uma transformação. Muito bem, Marlene. Está aí as explicações que a Marlene deu para nós nessa tarde de domingo sobre o tempo comum. Nós esperamos em outra oportunidade que a Marlene retorne aqui no nosso programa em futuro para falar mais sobre da importância dos tempos que acontecem na nossa igreja. E com certeza a Marlene vai fazer isso com muita propriedade, porque nos deu realmente uma lição e nos ensinou realmente coisas que tem muita gente que sabe, tem muita gente que não sabe. Eu costumo dizer isso aqui no nosso programa e é exatamente isso que acontece. O que você disse que hoje tem muitas pessoas que não sabem, não sabiam, né? E a partir de hoje já estão inteirados dos fatos, principalmente com referência aos tempos que nós vivemos na nossa igreja. Marlene, foi um prazer ter você nessa tarde de domingo. E esperamos que você seja sempre muito feliz, muito consciente e persistente nos trabalhos da nossa igreja, que realmente em certos momentos é um pouco árduo, mas com a consciência tranquila e com Deus no coração, você, com certeza absoluta, vai continuar sendo a pessoa que você é, sempre contrita aos trabalhos da nossa igreja. Nosso muito obrigado pela sua presença nessa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Nossa Igreja, prometendo voltar no próximo domingo, meio-dia. Eu desejo uma ótima tarde a todos, um ótimo domingo e até o próximo programa aqui na TV Kefas, a primeira TV católica do leste de Minas. Boa tarde a todos.